Quem lembra aqui no canal dos vídeos que eu postava toda sexta-feira de cura interior? Gente, eu nunca vi tanta cura interior como o ano de 2022 e 2023. Isso eu falo dentro da minha casa. Então, quando eu postava os vídeos, eu achava que a cura era para as mulheres que esperavam no Senhor. Mal imaginava eu que Deus estava trazendo uma grande cura sobre os meus. Esse é um testemunho que eu vou compartilhar uma outra hora. Mas hoje eu vou deixar aqui uma palavra de reflexão para vocês, tanto casada como solteira, sobre cura interior do seu esposo. Então, quando nós falamos e mencionamos a cura interior, muitas vezes nós pensamos muito em nós mulheres, né? Porque o homem não fala. Eles não são igual a gente que fala. Né? E hoje Deus me deu um outro lado da espada da palavra do Senhor que corta para a cura interior masculina. E lá em Cantares a noiva disse assim: olha aí, eis aí, ouve aí a voz do meu amado, que vem saltando sobre os montes e os outeiros. E Deus fala comigo aqui sobre dar voz a um homem. Mas não é dar voz para a pessoa falar, para a pessoa pregar, que a mulher não pode falar, que o homem tem que falar, que a mulher fala mais que o homem, que isso, que aquilo. Não é essa voz que Deus está falando. É dar voz para a pessoa falar sobre as dificuldades dela. Porque outeiros e montes vai falar de grandes ou pequenas dificuldades. E a Bíblia fala que o amado vinha vencendo isso através da voz. Então a palavra ela é fiel. Você tem dado voz para o seu esposo, para os seus filhos, para aqueles que te cercam, mas principalmente para o esposo. Essa palavra se cumpriu na minha vida e eu vou falar aqui de coisas que eu tenho vivido. Né? Nós temos que falar de coisas que nós vivemos, que nós já passamos para ajudar outras pessoas, senão não tem muito sentido. Então, muitas vezes nesse encontro que Deus tem preparado, ou na maioria das vezes, não é fácil ou perfeito como muitos dizem por aí. É o contrário, tem lutas também, só que as lutas são mais intensas e as vitórias também são maiores do que as lutas até. E eu lembro que quando meu esposo chegou fumando. Chegou fumando e chegou assim carregado de pecado. Né? Coisas assim normais aí fora no mundão, mas que não era algo que eu esperava. Porque afinal de contas eu achei que ia chegar uma pessoa mais razoável no contexto da santidade. Quando ele chegou fumando, eu percebi que eu dei voz para ele. Deus falou hoje ao meu coração: filha, você alcançou a cura dentro do seu lar porque você deu voz. Você deu voz para o seu esposo, você deu voz para a sua filha. Senão não haveria a cura interior. Porque nós mulheres lutamos pela voz. E muitas vezes eles não lutam por isso. Eles simplesmente não falam. Aí começam a ser acusados, apontados, né? De viciado, de drogado, seja lá qual for o monte ou o outeiro. E eu lembro que o monte que meu esposo trouxe, quando ele chegou, era o vício no cigarro. Já fazia 10 anos que ele fumava e eu dei voz para ele. Aí eu fiquei um pouco assim assombrada, falei, nossa, não sabia que ia chegar alguém que fuma. Eu já tinha confirmado que era ele. Tentei levar para o lado bom. Então começa a ver o lado bom da dificuldade. Falei assim, ai, desculpa, fumar, vou fumar ali fora. Sabe aquele constrangimento de quem fuma? Aí para não ficar tão pesado, né, que eu sabia que era um vício de 10 anos, eu lembro que eu falei para ele, não, o cheiro para mim é até familiar. Eu lembro do meu pai fumava também, então não tem problema. Pode fumar aqui na varanda de casa mesmo. Mal sabia eu que eu estava dando voz para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Inclusive uma moça essa semana me procurou pedindo ajuda a respeito do esposo dela. O esposo dela carrega com ele ainda o vício na maconha. E ela me procurou e falou assim, ele sai para fumar, ele fuma escondido, ele compra escondido, ele faz tudo escondido. E eu de forma inconsciente, mas hoje eu vejo que mediante sobre a palavra do Senhor, eu falei para ela, dá voz para ele. Chama ele para falar sobre isso. Quebra esse tabu e começa a conversar com ele sobre isso. Inclusive eu até alertei ela falando assim, não é certo seu esposo ficar por aí perambulando por causa de um vício. Você precisa ajudar ele. E ela lutou e conseguiu dar voz para ele, conversar com ele sobre isso, deixar com que ele viesse a falar. Por detrás de um vício, gente, geralmente é algo que precisa ser curado, né? Uma ferida na infância, um abuso, né, sexual, um abuso dos pais, um abuso dos tios. Muita coisa envolve por detrás de um vício. E Sulamita
deu voz, né, Salomão, ela falou, eis aí, ó, aí, olha a voz do meu amado. Eu quero saber, eu quero que ele fale das dificuldades dele. Eu quero que ele exponha os montes, os outeiros, aquilo que ele vem falando que precisa vencer. Às vezes a pessoa, principalmente homem, não vai falar verbalmente, fala com atitudes, né? Fala com atitudes, né? Tem até um ditado que fala que as atitudes falam mais do que as palavras. Então começa a dar voz para o seu esposo. Você que ainda está esperando no Senhor, guarde essa palavra no seu coração e dê voz a esse homem. A maioria das vezes o homem é calado. A maioria dos homens não tem voz, né? No sentido de buscar a cura interior. E Deus te chama como mulher sábia para dar voz ao seu esposo, para dar a abertura para falar de certas condições, montes, outeiros, dificuldades que ele precisa vencer. Através do diálogo você vai conseguir ajudar essa pessoa. E ainda tem certos tipos de mulheres que, além de não dar voz para o marido, ela só critica. Ela não quer entender o porquê daquele monte, daquele outeiro. Só critica. Isso não vai te levar a lugar nenhum e nem tampouco trazer a solução e a paz para dentro do seu lar. Mas você precisa dar voz para o seu esposo, falar sobre os montes, sobre os outeiros, seja lá um vício, né? Seja em drogas, pornografia, mulheres, jogos. E às vezes os amigos lá de fora ou até mesmo o amante está dando voz para o seu esposo e você está fechando a porta para que ele venha se explicar, falar e alcançar uma cura que ele precisa. Procura dar voz para essa pessoa e você vai saber que por detrás desse monte e desse outeiro existe uma grande cura. Tem coisas que só da pessoa falar, ela já recebe a cura ali naquele momento. Coisas que ela nunca falou para ninguém. Mas se você der voz, essa pessoa será curada. Eu sou testemunha viva disso. E eu vou dar o testemunho um dia aqui da grande cura interior que Deus trouxe dentro do meu lar. Amém, gente? Fiquem todas na paz do Senhor.